Sou coordenador nacional do Dia do Basta Corrupção. Fiz parte da militância feminista, fiz parte dos movimentos socioambientalistas. Fiz toda a minha carreira no ramo de energia, trabalhando na Copel, onde fui empregado por mais de um quarto de século. E terminei sendo presidente da Copel no fim da minha carreira. E conheci o lado político sendo ministro de Minas e Energia. Sou militante de direitos humanos há muitos anos. Sou fundador do Grupo Tortura Nunca Mais do Paraná. Eu sou estudante de Direito, né? Na verdade, eu estou fazendo a segunda faculdade, né? A primeira faculdade foi também Direito, mais na PUC. Depois acabei passando para a Federal e recomecei a faculdade. E agora eu estou no segundo ano ali, no noturno, também em volta por todo esse rumo, né? Esse embate político que tem ali na Faculdade de Direito, que é muito forte. Eu acho que direita e esquerda são conceitos. Não importa se no século XIX, no século XX ou no século XXI, e é uma fantasia achar que hoje as coisas estão misturadas. Não. A direita sempre esteve do lado do capital, sempre do lado das elites, da opressão. A esquerda sempre se colocou ao lado das mudanças, da transformação, da construção de um mundo mais justo, de um mundo melhor. Fosse no século XIX, no século XX e mesmo no século XXI. Os que dizem que hoje as coisas estão no emaranhado não sabem o que estão dizendo. Nós vivemos hoje num mundo globalizante, globalizado, capitalista, neoliberal, neoconservador, consumista, individualista. Claro que hoje você tem características um pouco diferentes, exatamente pela hegemonia neoliberal. Por outro lado, você tem um desafio. O mundo, como ele está configurado economicamente, é para atender apenas 20% da humanidade, o que representa no máximo 1 bilhão e 400 milhões de habitantes. E é para deixar 5 bilhões e 600 bilhões de pessoas à margem, sem acesso aos bens materiais e imateriais. Me diga, ser de esquerda é o quê? É estar do lado desta maioria. Quer ser de direita é defender o sistema como aí está. Um sistema que não contempla a maioria e que, para garantir que esses 20% acessem os bens materiais e imateriais, é preciso garantir, por bem ou por mal, que 80% não acesse. Não por eu ser de direita, eu vou deixar de defender, digamos assim, distribuição de renda, talvez, que são pensamentos muito direcionados à esquerda, né? O fato de eu ser direitista não me faz deixar de pensar, por exemplo, em igualdade, até mesmo por eu estar no curso de Direito, né, estudando as leis, tentando aplicá-las à realidade, eu preciso pensar nisso, preciso pensar em todos os setores da sociedade. A gente não pode ser egoísta. E o que se convencionou chamar de esquerda e direita tem a ver exatamente com liberdade e com igualdade. O que a gente chama de esquerda é aquela pessoa que acha a igualdade mais importante do que a liberdade. A esquerda, o ponto de vista da esquerda ressalta as nossas comunalidades, o que nós temos em comum. E o ponto de vista da direita ressalta a nossa individualidade, o que nós temos de específico, a nossa especificidade. Quem possui uma vertente direitista também tem uma visão mais individualista. Então, partindo deste princípio, vai querer arrecadar mais fundos e mais patrimônio para si próprio. Já quem é de esquerda, muitas vezes, e o que não é regra, tem uma ideologia talvez um pouco mais solidária, de dividir até mesmo o que tem com os outros. Então não vislumbra enriquecer de uma forma geral. Por causa desse glamour da esquerda, porque é muito melhor falar em solidariedade do que falar em competição. Só que a eficiência econômica está na competição e não na solidariedade. O direitista, na verdade, ele se sente um pouco amedrontado, né, em querer expor os seus posicionamentos. Se eu chegar, por exemplo, num grupo de gênero e falar dos meus posicionamentos, eu vou ser rechaçada, né? Eu acredito que, assim, muito do posicionamento político que a gente tem, esquerda ou direita, vai também muito relacionado ao direito, claro, e aos sistemas políticos, socialismo e liberalismo. Eu me considero de direita, mas não reacionária, não conservadora. A direita sempre vai se rebelar contra transformações
que lhe tirem poder, que lhe tirem patrimônio, sempre. E nós temos que ter clareza quanto a isso. Os movimentos sociais, estes sim, têm o poder de fazer grandes mudanças. Os movimentos, como eu disse antes, quando eles são um levante popular contra alguma coisa, eles são categoricamente de esquerda. Na verdade, nós temos que não colocar esquerda e direita como opostos, mas sim procurar o equilíbrio que nós precisamos entre liberdade e igualdade, sem esquecer a eficiência econômica. Nós temos que ter eficiência econômica, nós temos que tirar as pessoas da pobreza. Direita, para mim, vem muito com aquele sentido de você poder ser livre, você ter o seu livre-arbítrio, dizer a si mesmo o que você pode fazer com a sua renda, com a sua atividade, o que você pode escolher profissionalmente, amorosamente, enfim, qualquer quesito da sua sociedade, da sua vida, você pode escolher o que pode ser feito ou não. Já a esquerda, ela pugna muito mais pelo social, né? Não que isso seja ruim, né? Mas ela tende a homogeneizar o pensamento, ela tenta matar o seu poder criativo, tentando homogeneizar a sociedade e fazendo todos pensarem da mesma forma, o que é uma ilusão, né? Cada um tem o seu pensamento próprio e de forma alguma isso vai morrer, de forma alguma isso vai acabar. Nós não temos um cenário e contexto social suficientemente bem preparado para que se desenvolva um regime de esquerda ou um modelo esquerdista enquanto propositor de políticas públicas. Digo também que o modelo de direita ele já não é mais sustentável, ele não possui mais características necessárias para suprir com a demanda de políticas públicas que beneficiem toda a população, quando ele se preocupa apenas com as elites financeiras. Nós tivemos com a debacle da União Soviética em 1991 também um reordenamento partidário mundial, onde os partidos de esquerda se deslocaram para a direita. Vamos pegar aqui o Brasil. No Brasil, o Partido Comunista Brasileiro passou a ser o PPS, Partido Popular Socialista, cujo presidente dele foi o líder no governo FHC, que era um governo neoliberal. Ou seja, aquela esquerda comunista, do Partido Comunista, se descaracterizou completamente. A própria social-democracia, que era o PSDB, passou a se deslocou para a direita e assumiu as bandeiras, na verdade, do neoliberalismo. Com isso, o DEM, que na época era PFL, simplesmente ficou sem bandeiras. Então, nós tivemos um deslocamento, um reordenamento partidário mundial. O Partido Comunista Italiano, por exemplo, mudou completamente seus conceitos, seus valores, e passou a ser um partido de centro. E isso se deu praticamente no mundo inteiro. Os extremos foram se encontrando. À medida que nós vamos abolindo todos os ismos, deixando o nazismo para trás, fascismo para trás, comunismo para trás, socialismo para trás, agora só falta o islamismo, a esquerda e a direita vão se confundindo. Direita e esquerda, elas não são conceitos opostos, né? Que nem já foi dito aqui. São conceitos complementares. Então não há por que a gente ficar se digladiando entre um e outro, sendo que nós temos um objetivo comum, ou seja, o bem comum, né? A esquerda pugna por um bem comum por meio da igualdade, da morte da nossa capacidade criativa, e a direita pela liberdade, pela força da iniciativa. Há um certo romantismo associado à esquerda. Vamos falar sobre conhecimento, o que se chama em inglês de conventional wisdom, que é assim, estabeleceu-se, vamos aceitar certas frases que talvez não sejam necessariamente verdades, mas os ditos populares, até simplistas, dizem o seguinte: a esquerda sabe dividir, mas não sabe produzir. A direita sabe produzir, mas não sabe dividir. A esquerda tem um certo glamour. Por exemplo, todo mundo diz que a esquerda produz pessoas melhores. É melhor tomar um chopp com uma pessoa de esquerda, é mais divertida, é mais solidária, é mais humana. Mas o de direita produz produtos melhores. Porque na esquerda a gente tenta... nós inventamos um ideal, que seria, digamos assim, o comunismo, né? E perseguimos, estruturamos toda a nossa sociedade em volta desse ideal, que nunca vai acontecer. Né? E o Estado ele acaba se apropriando, ele se torna extremamente forte, centralizador,
e acaba com a nossa renda, com a nossa capacidade criativa e com a nossa vontade de progredir, de ter a nossa livre iniciativa, que é da nossa natureza. Então, essa, digamos assim, caricaturização do que é esquerda e direita é que fez o notável país que nós temos, onde todo mundo é de esquerda. Não sei se notou. PSDB é adepto da social-democracia. O PT quer ser um partido socialista de grande sucesso. O candidato a desafiar a Dilma nas próximas eleições é o governador de Pernambuco, que é do partido chamado socialista. Embora eu não tenha contato com pessoas de movimentos de direita por causa do meu invólucro social, eles existem organizados e diria até muito bem organizados a nível nacional. É uma contradição, né? Porque o capitalismo ele oferece igualdade de oportunidades para todo mundo. Né? Eu não estou justificando isso, a pessoa não soube aproveitar suas oportunidades, por isso que está pobre. Claro que não. Tudo bem, realmente há muitas desigualdades, mas eu sou otimista com relação a isso. Tudo tem mudado, a gente tem criado muitos esforços para que, né, com essa política balanceada, conseguir diminuir essas desigualdades e ampliar essas oportunidades para todos. Né? Questão de esforço particular de cada um, vontade de cada um e, claro, vontade política, né? Porque não adianta a gente só garantir liberdades individuais se não tiver um Estado forte ali para garantir essa igualdade. O que eu queria dizer para vocês é que esquerda e direita continua existindo, com novos formatos, novas características, mas para mim, o que diferencia a esquerda da direita é uma coisa só. A direita está sempre do lado do capital, está sempre do lado da exploração do homem pelo homem. A esquerda será sempre aquela que estiver ao lado do ser humano. Não importa se o indivíduo, eu sou de esquerda ou não sou de esquerda, não importa. O indivíduo é o que ele faz, ele não é o que ele diz. Embora eu não me considere um militante de esquerda, a história me considera, porque categoricamente, conceitualmente, os levantes populares, as mobilizações que ocupam espaço e fazem oposição a qualquer governo que seja, elas são consideradas como esquerda.